Capítulo 293. O Criador caído? Derek franziu a testa imediatamente. Os moradores da Cidade de Prata sempre acreditaram no Deus onipotente e onisciente, o Senhor que tudo criou. Portanto, quando ouviu um nome semelhante com a palavra caído junto, não pôde deixar de rejeitar instintivamente e se sentir desconfortável com a noção. Criador caído. É assim que o Senhor louco se dirige ao verdadeiro Criador. Então essa é a imagem desse Deus maligno. Mas por que sua estátua e templo apareciam dentro dos limites de exploração da Cidade de Prata? Suspeita-se que esse lugar seja a terra abandonada dos deuses. Ou talvez, antes de ser abandonada pelos deuses, já houvesse a fé do verdadeiro Criador. Poderia a residência sagrada de que a Ordem Aurora sempre fala ser a terra abandonada dos deuses? Muitos pensamentos vieram a Alger, mas ele não conseguiu fazer um julgamento preciso porque a história antes do cataclismo há muito evoluiu para mitos e lendas. Não poderia simplesmente ser descrita como informação envolta em névoa. Ele pensou por 2 segundos e disse deliberadamente: temos outro nome para o Criador caído. É o verdadeiro Criador. A facção que acredita nele está no controle de caminhos de Beyonder, como o suplicante de segredos, ouvinte e a seta das sombras. A sequência subsequente inclui o pastor que você mencionou antes. Pastor? O silencioso Derek sentou-se ereto, seus olhos cheios de horror. Ele não estava familiarizado com os caminhos de Beyonder aos quais o enforcado havia se referido, além de algumas das sequências descritas com palavras semelhantes na Cidade de Prata. Por exemplo, sussurro e escuta. Então aquela estátua estranha e maligna representa o caminho do suplicante de segredos. Anciã Lovia já é uma pastora. Ela tem agido cada vez mais estranhamente. Derek de repente começou a se preocupar com a recém-avançada anciã do Conselho de 6 membros e a segurança da Cidade de Prata. No passado, quando exploraram as áreas circundantes, a Cidade de Prata encontrou algumas cidades que foram completamente destruídas. Naqueles lugares, apenas alguns pedaços de entulho haviam sido esculpidos com palavras que comprovavam a existência de tal civilização. Essas palavras eram todas variações de dragônico, iotan e élfico e a maioria delas descrevia repetidamente um tipo de existência. Essa existência foi chamada Deus do Mal. Os residentes da Cidade de Prata que estavam envolvidos na expedição estavam adivinhando que essas cidades foram destruídas por deuses malignos. Então, depois de descobrir que o caminho da anciã Lovia provavelmente era controlado por um deus maligno, como Derek poderia não ficar chocado, preocupado e apavorado? Ele voltou ao seu estado taciturno, decepcionando Audrey, que esperava ouvir mais histórias sobre a Cidade de Prata. Depois de tantas reuniões, depois de comprar a inteligência da raça do dragão, seu interesse pela Cidade de Prata cresceu ainda mais. A reação dele é um pouco diferente do que eu esperava. Alger observou calmamente por um tempo, mas não conseguiu ganhar nada com isso. Por um momento, não conseguiu encontrar um ponto de entrada na conversa. E se ele pedisse diretamente, suspeitava que o Sol solicitasse um pagamento, o que não era uma tarefa fácil para ele, pois estava sobrecarregado com a dívida de 2 ingredientes de Beyonder. Foi nesse momento que eles ouviram simultaneamente o som de batidas suaves na mesa. Klein escondeu seu cansaço com a espessa névoa cinza e disse com uma risada: vamos encerrar a reunião de hoje aqui. Sua vontade é a nossa vontade. Audrey imediatamente se levantou e fez uma reverência com sua saia ilusória. O enforcado, o sol e o mundo responderam sucessivamente com palavras semelhantes. Klein acenou com a mão e cortou a conexão, observando silenciosamente as sombras borradas da senhorita Justiça e as outras desaparecerem no ar. Então,
Ele fez seu Smurf, o mundo, desaparecer. Então, pegou o pequeno distintivo que obteve de Lanevos e o estudou. Você pode entrar se tiver este item. Klein leu a frase no verso do crachá, mas percebeu que não havia sofrido nenhuma alteração. Ele pensou por um momento e cuidadosamente injetou espiritualidade nele. Uma camada de luz fraca floresceu e rapidamente se condensou em um feixe de luz, saindo da névoa cinza. No entanto, foi repelido pela névoa cinza sem fim. O feixe de luz de repente se dispersou, transformando-se em um pedaço de pergaminho ilusório de pele de cabra do tamanho da palma da mão. Nele estava escrito no antigo Feisac, 4 de janeiro de 1350, 20 horas no Vale de Babur. Um simples dispositivo de comunicação no campo do misticismo? Ele envia mensagens, solicita sincronização e obtém o último horário e local do encontro? Klein relembrou a cena que acabara de presenciar e fez um julgamento preliminar sobre o uso do distintivo. 1350, ano que vem. O Vale Babur fica na área antes do rio Tussok entrar em Bäcklund. A hora é precisa, mas o local é vago. É um vale com quase 100 quilômetros de comprimento. Talvez este distintivo possa ser usado como uma ferramenta de localização quando se chega lá. Klein revirou o distintivo várias vezes, com interesse, tentando descobrir os símbolos, encantamentos e características correspondentes, para ver se ele mesmo poderia copiar um. Infelizmente, como não fazia mais parte dos falcões noturnos, seu conhecimento em misticismo ainda estava no mesmo nível de antes. Ele não teve oportunidades de se aprimorar ainda mais. Portanto, depois de estudá-lo por alguns minutos, ele só poderia desistir impotente. Quanto à frase "você pode entrar se tiver este item", o plano de Klein era não considerá-la por enquanto. Se eu puder me tornar um sem rosto até o final deste ano, então posso ir para lá disfarçado. Caso contrário, esqueça. Klein disse silenciosamente para si mesmo, então voltou sua atenção para a questão de avançar para mágico. A verdadeira raiz e essência do Triante da Névoa provavelmente está na mochila do Sol. Se minha sorte não for tão ruim, devo conseguir o fluido espinhal de uma pantera negra com padrões escuros esta semana. Sequência 7, uma sequência média. Já posso ver e tocar. Como um mágico deve agir? Enquanto pensava nisso, Klein começou a considerar questões específicas. Devido às suas experiências antes e depois de sua morte e ressurreição, ele compreendeu instantaneamente a verdadeira essência de palhaço. Portanto, neste mês mais ou menos, ele só precisava de uma atuação constante em sua vida diária para digeri-la gradualmente. Não precisou fazer mais resumos e ajustá-los de acordo com o feedback. Depois de matar Lanevos e obter sua vingança inicial, a poção palhaço foi completamente digerida no momento em que ele ria em meio às lágrimas. E se não era o mesmo processo no qual Klein digeriu pela primeira vez a poção vidente? Era considerado um caso especial, e agora ele deveria retornar a tal situação com a atuação do mágico. A verdadeira essência do mágico, passar o ilusório pelo genuíno? De acordo com o que Zaratu disse no Diário do Imperador, embora o foco principal deste caminho não seja o destino, uma parte dele ainda pertence a ele. Então, deve haver algo correspondente a isso? Por exemplo, pode parecer que o destino pode ser mudado até certo ponto, mas no final tudo acaba sendo uma ilusão. É apenas um truque de mágica que te engana? Klein esfregou as têmporas, depois envolveu-se em sua espiritualidade remanescente e desceu da névoa cinza. Reticências. Burgo do St., George, em um apartamento de 2 quartos. Felizmente, preparei outro lugar como este. Caso contrário, eu nem saberia onde me esconder,
Force olhou para o espelho e removeu o cabelo caindo. Isso mesmo, Shio respondeu fracamente, deitada na cama. Acabei de ler no jornal que Lanevos está morto, mas esse assunto envolve divindades, então não vai acabar tão cedo. Temos que nos esconder por um tempo. Não, é você quem vai se esconder, não eu. Sou uma médica íntegra, autora de um best-seller. Force olhou no espelho e começou a se maquiar. Shio não pôde fornecer uma refutação enquanto lentamente se sentava e dizia: felizmente, eu era suficientemente inteligente e possuo uma rica experiência. Quando consegui alguém para fazer o relatório, não disse diretamente que envolvia a divindade do verdadeiro Criador. Eu apenas o descrevi como aparentemente muito perigoso e que o alvo havia experimentado grandes mudanças como se estivesse rezando para deuses do mal. Se não, eu nem ousaria ficar em Backlund. Estar envolvido em batalhas de alto nível com certeza é problemático e perigoso. Não quero mais assumir as missões da senhorita. Audrey novamente. Sério? Force perguntou sem olhar para trás. Shio ficou em silêncio por alguns segundos e disse: na verdade, não havia necessidade de mencionarmos a divindade. Já que a senhorita Audrey foi capaz de descobrir isso do lado dela, a igreja da deusa definitivamente seria capaz também. Eles provavelmente mataram o gigante, certo? Não tenho certeza, Force respondeu sem medir as palavras. Shio congelou, então soltou um suspiro longo e lento. Force parou o que estava fazendo, virou a cabeça para olhar para ela e disse: esta missão foi basicamente concluída por você, então não vou dividir o pagamento com você. Há um total de 200 libras, então com as 70 libras que você economizou, mesmo se você deduzir as despesas, você deve estar perto de obter o primeiro ingrediente Beyonder para a poção xerife. Mas eu não conseguirei receber as 100 libras da polícia tão rapidamente. Shio franziu os lábios. Isso não queria dizer que a polícia não estava disposta a dar o dinheiro da recompensa, mas que ela não poderia pegá-lo diretamente. Teria que passar pelo amigo que a ajudou a entregar as pistas, esse era o destinatário oficial da recompensa. Como acreditava que esse assunto definitivamente causaria um grande tumulto, ela não teve coragem de encontrar esse amigo tão cedo. Quanto a saber se aquele amigo iria usurpar a recompensa, ela estava bastante confiante. A outra parte já havia ajudado muitos caçadores de recompensas antes. Tudo bem receber uma comissão, mas se ele ousasse usurpasse diretamente todo o dinheiro da recompensa, já teria morrido em algum beco escuro e desconhecido. Mas, em última análise, pertencerá a você. Force parou por 2 segundos e perguntou seriamente: quando você coletar dinheiro suficiente, você entrará em contato com o mascarado e trabalhará para ele para que possa comprar os ingredientes correspondentes dele. Não, a menos que eu não consiga em nenhum outro lugar e que não haja esperança, Shio deu sua resposta. Reticências. Em Burgo Imperatriz, a opulenta vila do Conde Hall. Audrey ainda estava relembrando a reunião de hoje quando de repente ela viu sua empregada pessoal, Anne, chegando com um pedaço de papel. Senhorita, aqui está o seu telegrama. Anne sorriu e disse: é da costa leste de Balan. Alfred. Audrey o recebeu alegremente e o leu com atenção. Querida irmã, a salamandra arco-íris que você pediu chegou ao Porto Pritis ontem à noite. Minhas ordens são para entregá-la em sua mansão nos subúrbios. Chegou ontem à noite? Então será entregue em minha mansão ainda hoje e no máximo amanhã. Audrey inclinou a cabeça para o lado e olhou para Suzy, que estava cuidando de seus lanches. Com um sorriso superficial, ela disse: Suzy, o presente que preparei para você está quase chegando. Vuff. Suzy olhou confusa para sua dona.